uma discussão mais ampla sobre modos de produção, sobre estética radiofônica, como a gente pode ampliar essa discussão. Como eu estou num departamento que tem uma tradição do som no cinema, uma tradição de estudos de som, né, eu acho que é um diálogo bem interessante que a gente pode travar. Eu vejo nesse último congresso de Rádio Decrea, né, agora de 2015 em Madrid, essa questão da discussão sobre estudos de som, ele estava presente, assim. Então eu acho que a gente pode ousar e pensar um pouco de uma forma mais ampla nessa discussão da linguagem sonora hoje. Bom, eu defendi em outubro do ano passado a minha tese de livre docência na USP, né? A USP ainda tem esse negócio de livre docência, que é uma discussão sobre radiodrama. Eu tentei levantar alguns momentos históricos do radiodrama no Brasil, que eles fogem um pouco dessa ideia do melodrama e da radionovela que nós temos tradicionalmente. De um lado, que também é um projeto ligado à minha bolsa PQ, eu tento discutir uma produção radiodramática engajada, que ela é um pouco tradicional de São Paulo dos anos 50. Tradicional de São Paulo, perdoem, não. Eu não discuti, eu não estudo essa produção no Rio. Eu estudo em São Paulo porque é um rádio menos estudado, está perto de mim. E porque, assim, aqui deu para conhecer a produção do Dias Gomes. Ele começou no rádio em São Paulo, Dias Gomes. Ele ficou 6 anos aqui, vai ficar muito mais tempo no Rio. Mas eu tive acesso a alguns trabalhos dele em São Paulo, do Durst, do Túlio de Lemos, do Oswaldo Molles. Autores que trabalharam com uma perspectiva engajada, né? Todos eles de alguma maneira eram vinculados ao PCB ou foram em algum momento da sua vida, acho que inclusive o Molles. O Molles é um caso mais engraçado, mas a apresentação do livro dele é feita pelo Saqueta. Isso não é um fator a ser desconsiderado. Sobre o Molles, assim, colocando um adendo, ele começou trabalhando no Diário Nacional com Mário de Andrade, que foi uma dissidência do Partido Republicano Paulista e tal. Então ele teve um ciclo, depois trabalhou com o lado da terra. Então o lado político dele é algo meio confuso. De confuso, qualquer maneira, assim. A história das malocas tem como protagonistas, né, o indivíduo que sofre a história, né? A Lia Calabre, quando ela falar das novelas da Nacional, ela vai dizer que os protagonistas eram pessoas da classe dominante, empresários, profissionais liberais. Aqui não, em todos esses autores eles vão trabalhar com... Você vai ter esse protagonismo feito por moradores da periferia, uma perspectiva mais realista, assim, temáticas nacionais. Então nós temos uma produção radiodramática aqui bastante diferenciada dentro do rádio, e que nesse último Congresso Decrea eu e a Rosana Soares apresentamos esse trabalho, tentando mostrar como esse trabalho, essas séries radiofônicas do Túlio de Lemos, que ele trabalhava com adaptações engajadas de óperas clássicas, como a produção do Molles, principalmente a produção do Dias Gomes, elas dialogam com uma tradição que vai se tornar dominante na telenovela. Quer dizer, a telenovela como gênero brasileiro, ela é marcada por isso, por essa temática nacionalista, por uma perspectiva realista, por uma, né, de interpretação. Então, assim, um lado do meu trabalho é tentar mostrar isso, quer dizer, há outros desenvolvimentos desse radiodrama em São Paulo. Se der tempo, não sei como é que está. É muito baixo. Está super baixinho. É o seguinte, é uma gravação que eu consegui de 52, de uma minissérie do Dias Gomes chamada História de Zé Caolho, porque ela é uma produção bem interessante dele, mas eu acho que a gente não vai ter muito tempo de ouvir, na verdade. Mas eu queria depois passar para vocês se interessar, quer dizer, são raríssimas. Eu não conheço outras gravações completas de alguma produção radiodramática dos anos 50. E ela tem muito clara essa perspectiva, tem uma influência de Brecht bastante evidente, da ópera dos Três Vinténs,
tem uma hora que o estômago fala com o personagem, diz para ele que eu estou passando fome, quer dizer, tem uma influência do rádio alemão que me parece clara, assim. Então, só mostrar que o radiodrama, afinal de contas, teve coisas interessantes aqui. Outro trabalho, estudo que eu faço dentro da minha livre-docência é da produção da Lintas. A Lintas era a agência de publicidade da Gessi Lever. Durante os anos 80, eles produziram milhares de horas de radiodramas. Isso é bem pouco conhecido, na verdade, porque essas milhares de horas de radiodramas, novelas, minisséries, adaptações, foram produzidas para veiculação em rádios do interior do Brasil. Existia um cálculo de que em certas regiões do Brasil a TV chegava com menos impacto ou não chegava, e o rádio era o maior veículo. Então eles produziam e distribuíam gratuitamente, já com a publicidade embutida, radionovelas que foram exibidas ao longo de toda a década, em alguns casos por mais de 300 emissoras, né, simultaneamente, o que me parece um número interessante. É uma produção grande que reuniu, no certo sentido, a vanguarda paulista, né, vamos dizer assim, o Paulo Tati e o Helios Skindi, que eram do grupo Rumo. Eles fizeram várias trilhas sonoras, o Sofredini, né, o criador do Mambembe, vários atores do Mambembe, de outros grupos do Tapa, dos Irmãos Bambulha participaram. Então, teve um encontro interessante e esse é um momento em que, se a gente retomar um pouco o George Sperber, o livro dele, A Peça Radiofônica, é um momento de uma interessante atualização técnica e estética da linguagem, porque eu entrevistei os produtores e eles, assim, eles editavam em fita, usavam gravação em multicanais, gravação de ambientes em externa com gravadores Nagra. Eles usavam recursos que são obviamente estranhos ao auge, né, à época de ouro do rádio brasileiro, ao auge da novela dos anos 40 e 50. Então esse foi um momento de atualização estética e técnica do radiodrama no Brasil, que é um momento muito pouco conhecido. Então é só dizer que, bom, nos anos 80 até 92 esse projeto se manteve. Vamos dizer assim, o radiodrama não estava tão envelhecido assim a ponto de ter desaparecido, né? Ele, na verdade, ele existiu, talvez fora dos grandes centros, mas o rádio, ele tem essa questão, né? Ele tem muito essa cor local. Ok? Bom, é claro que é muito pouco tempo para tentar mostrar tudo isso. E eu também estou tentando levantar alguns exemplos internacionais recentes de uso do radiodrama, de amigos meus, de coisas que eu tenho ouvido. Neverwhere, não sei se alguém conhece a produção, é um livro do Neil Gaiman. Quem é Neil Gaiman? O Neil Gaiman, ele é um autor que ele escreve quadrinhos e romances. Ele é um autor super conhecido com o público jovem. Não? Talvez nem tão conhecido. Bom, Neverwhere é uma produção... Obrigada pelo nós somos um público jovem, talvez. Né? O Neverwhere é uma produção, uma adaptação radiofônica feita em 2014 ou 2015 pela BBC, com esse elenco, assim, o James McAvoy, a Natalie Dormer, né, o Benedict Cumberbatch, o Christopher Lee. Isso é razoavelmente novo mesmo para a BBC fazer uma adaptação com atores, né, tão conhecidos do cinema, né? Então, assim, é um projeto grande, é uma adaptação de 4 horas em, acho que 6 episódios, também tenho, posso fornecer a vocês. Vocês não falam nada com o Benedict Cumberbatch, mas eu posso mandar. E então eu sinto não só um renascimento a podcasts como The Truth, né, ligados ao radiodrama, mas também, assim, há outros trabalhos que me parecem muito interessantes. Eu tenho uma grande amiga chamada Ana Bonaldo, que ela trabalhou muitos anos na BBC, agora ela está na Nigéria, num programa social, e ela foi contratada como freelancer pela BBC para fazer uma radionovela na Costa do Marfim com sobreviventes da epidemia de Ebola. Então é uma radionovela em que ela recolhe histórias desses sobreviventes. Eles dramatizam algumas coisas, então é interessante como a BBC ainda acredita na linguagem e para esses centros. O Paul Heritage é um professor da Queen Mary University de Londres, que ele mora no Rio, e ele fez, há uns anos atrás, a adaptação do Carandiru.
e o próprio Drauzio Varela fazia a narração em inglês, mas também teve essa coisa da dramatização. Depois eu abri, tem um texto recente na Folha, no UOL, que saiu sobre essa volta da era de ouro do podcast e talvez do radiodrama, falando sobre algumas radionovelas que têm sido produzidas em externa. Né? Os personagens estão na rua, isso tem sido feito na Índia, foi feito em Londres. Então, eu digo, parece que dentro desse novo contexto, parece não, eu tenho certeza que a gente deve voltar a repensar nessas potencialidades do radiodrama, assim, nesse novo contexto do rádio. Pelo menos a minha aposta é que vale a pena estar olhando de novo para essa linguagem nesse sentido. Eu gostaria de mostrar mais exemplos para vocês, mas eu acho que é um pouco difícil nesse momento. Dessas gravações internacionais, eu queria destacar isso de novidades tecnológicas, essa ideia da gravação externa. Hoje você tem gravadores portáteis excelentes, né? E super acessíveis, e a gente já não depende mais fundamentalmente do estúdio para fazer produções. Há gravadores lapela, microfones lapela, tudo mais, que você consegue isolar ou pelo menos ressaltar a voz dos seus personagens. E eu acho que eu estou tentando esses caminhos também para esse tipo de experiência de produção dentro do meu curso, né? E outra coisa que eu tenho trabalhado é também muito com essa ideia de espacialização do som, da binauralidade. Não sei se todo mundo, se vocês sabem o que é o binaural. Né? Tem um arquivo, um áudio que ficou famoso no YouTube chamado Virtual Barbershop, em que se você fechar os olhos e ficar ouvindo, você tem essa ideia de um barbeiro que ele vem até você, tem o som da tesourinha, né? Você ouve o som de uma tesoura na sua nuca, do secador de cabelo. Você tem microfones especiais com os quais você consegue gravar o som nessa perspectiva 360 graus, uma perspectiva da audição humana mesmo. Esse microfone, alguns deles, eles emulam, eles têm um modelo, o desenho de uma cabeça humana, das orelhas, você tem um microfone como se fosse cada um dos seus tímpanos, né? Então, o que for gravado naquele microfone, principalmente o que estiver atrás do emissor, em movimentos nessa região, funciona muito bem. Nós temos feito experiência de produção assim. A BBC chegou a lançar, acho que em 2012, uma produção chamada Dark House, que era uma produção de terror, em que você escolhia de qual perspectiva você queria ouvir a peça. Podia ser da menininha, da mãe, ou de um personagem masculino que estavam dentro da casa. Então, mesmo em 78, a BBC já usou isso numa produção chamada The Revenge, que era um radiodrama sem palavras, de 30 minutos de duração, né? Sobre a fuga de um prisioneiro. Também posso fornecer a gravação. Então, eu digo, vamos dizer, esse novo contexto não só nos dá essas possibilidades de distribuição dessas produções em outros espaços, mas também, eu digo, dá para inovar um pouco na ideia da escuta, né? No ponto de escuta, numa série de detalhes. Aí eu usei essa citação do Schaeffer para só trazer mais uma parte aqui da minha pesquisa recente, que é a seguinte. O Schaeffer escreveu isso, né, que a poesia e a pintura, como forma de arte, possui uma teoria da poesia e da pintura, que ele acha que o rádio não tem. Né? O rádio não é adequadamente descrito, o áudio, a partir não há um aparato exegético, como ele chama, para discutir o rádio. Então o rádio, tal como existe no momento, não é provavelmente uma forma de arte. Relativiza a frase do Schaeffer. O Schaeffer não é um cara que conhece muita gente, ouve muito, ou lê muita gente. Né? O Schaeffer é o Schaeffer. Ele é um cara super importante, mas ele não é um cara tão conectado no mundo. Então eu não acho que o que ele diz é tão válido assim, sei lá, para o rádio alemão. Mas para o rádio brasileiro eu diria que, ok. Nós não temos, assim, vamos dizer, grandes instrumentos de análise, talvez, de discutir o som. O primeiro grande, um trabalho que sempre me inspirou muito nesse sentido foi o trabalho da Júlia. O rádio, a realidade mediatizada, foi um trabalho que investia nisso, né, de valorizar essa discussão da linguagem. E aquilo sempre foi uma fonte de inspiração para mim. Eu, pelo curso em que eu estou, eu tive contato com autores que eu acho bastante interessantes. Eu estou isolando dois aqui, que são Michel Chion,
né, um músico eletroacústico que se dedica há muito tempo a esse debate, né? Ele é um cara, ele adora dar nome às coisas, né? É uma qualidade interessante no Chion. E a Claudia Gorbman, que nos anos 80 escreveu um clássico sobre a música de cinema, especialmente sobre a música da narrativa da época do cinema clássico norte-americano, chamado Unheard Melodies. E eu só quero trazer assim muito rapidamente, eu não vou discutir os conceitos, mas dizer que o Chion, ele traz alguns conceitos para pensar no som dentro do cinema, que eu acho que eles são bastante válidos se a gente pensar dentro do rádio. Então ele nos ajuda, talvez, a entender de uma forma mais ampla qual a potencialidade da linguagem sonora, quais os recursos, né, de que modo a gente pode discutir a relação entre os elementos dessa linguagem, que são aqueles que a gente já sabe: vozes, silêncio, ruídos e música. Mas ele discute um pouco essas relações, desses elementos, lógico, pensando no cinema, né, na relação de som e imagem, por isso que o livro dele se chama Audiovision. Mas eu acho que eu tento desenvolver na minha pesquisa de livre-docência uma discussão sobre esses conceitos e mostrar como eles são válidos, usando como exemplo algumas produções da época da Lintas. A Lintas me forneceu o centro histórico da Unilever. Ele fornece centenas de horas de produção da Lintas. Assim, é muito interessante para a gente ter um olhar sobre esse rádio dos anos 80. E a Claudia Gorbman, ela tem alguns conceitos sobre características da música dentro da narrativa clássica do cinema norte-americano, que também são muito interessantes. Claro que isso também dá para ser ampliado com outros autores mais recentes. Quer dizer, acho que a contribuição do Balsebre, do Arhain, né, são absolutamente significativas. Eu só quero dizer, se a gente quer avançar na discussão de linguagem, um caminho possível é ver como essa discussão foi desenvolvida no cinema. Há uma relação curiosa, porque, vamos dizer, o auge do rádio, vamos dizer, nessa experimentação, se a gente pensar um pouco no Arhain e tudo mais, dos anos 30, 40, né? Depois, a partir dos anos 50, com a chegada da TV, logicamente o rádio vai deixar de ser tão focal, né? Vai perder a sua predominância no mundo das mídias. Mas é o momento, os anos 30, da sonorização do cinema, né? É onde o som se torna uma possibilidade dentro do cinema, é quando ele... e uma discussão melhor sobre o som no cinema só vai ser desenvolvida a partir dos anos 60. Anos 70, eu diria. Que é quando a tecnologia vai permitir que o som do cinema seja um pouquinho melhor. Porque até então ele era consideravelmente precário. Antes do final dos anos 60, o som dos filmes é muito limitado. Então, vamos dizer, um debate estético sobre o som, ele vai começar no mundo do cinema a partir dos anos 70, principalmente envolvendo desculpa, me fugiu agora o nome Walter Murch, que foi um grande editor de som, que trabalhou com o Coppola, principalmente, e ele criou o conceito, inclusive, de sound designer, né? O conceito não, o cargo. Eles assumiram enquanto o sound designer. Então, é a partir desse momento, né, de filmes como A Conversação, Apocalipse Now, O Poderoso Chefão, que você começa a ter uma discussão mais elaborada sobre o som no cinema, e eu acho que essa discussão ela tem muito a nos oferecer se a gente procura realmente discutir melhor essa estética sonora do rádio. E, para encerrar, porque eu acho que está na hora, é isso? Só queria dizer isso. Então, o meu investimento no radiodrama é um pouco isso, é no que ele pode nos ajudar a iluminar de forma mais complexa a linguagem sonora, porque, obviamente, como a Júlia já tinha apontado, ele é um gênero que usa, né, de uma maneira muito mais significativa os elementos da linguagem, né? Ele permite essa exploração mais radical da linguagem radiofônica. Eu quero recuperar um pouco essa tradição, principalmente em São Paulo. Eu cataloguei o acervo de um roteirista chamado José Castelar. Ele escreveu centenas de trabalhos para o Rádio de São Paulo. Eu cataloguei esses trabalhos, uso alguns deles, tem roteiros realmente interessantes. Ele é um cara
de um rádio bem tradicional, mas é interessante a partir dele entender melhor como eram aquelas novelas, que programas ele desenvolvia, qual era a variedade, a riqueza de formatos daquele período. E também tento recuperar então não mais conhecido, esses áudios dos anos 80, né, que quando é possível ter essas tradições, e a partir disso, sei lá, tentar repensar essa linguagem e entender no que ela ainda pode ser interessante nos dias de hoje, no que ela ainda tem um potencial a nos oferecer. Entre os trabalhos apresentados no ECREA, teve uma pesquisadora da Polônia que ela apresentou um documentário chamado Elle's Story, que é um documentário australiano sobre uma garota que sofre de mutismo seletivo. É fascinante, um documentário sobre uma garota que não fala. Então, o documentário usa de uma maneira muito interessante recursos de dramatização. Eles dão um gravador para a menina e dizem para a menina falar num ambiente fechado, no quarto dela. E você nunca tem certeza se é a menina ou se é uma atriz imitando a menina que fala ao gravador. Então, a ideia de storytelling foi muito, muito forte, né? Apresentações sobre projetos jornalísticos que eu acho extraordinários, como Rádio Ambulante, o próprio This American Life. Então, assim, um grande investimento nisso, mostrar o serial, né? Mostrar o poder desses podcasts. E eu acho que mesmo nesse conceito, nesse contexto, logicamente mais jornalístico, a dramatização e os seus recursos têm sido empregados de forma interessante, né? Um orientando meu de mestrado, ele estuda também um projeto chamado Arte Radio, que é um projeto francês de produção radiofônica, né? Um consórcio francês-alemão. E vários dos programas que ele mostrou, que são também projetos jornalísticos, investigativos, eles também lançam mão de recursos dramáticos. Enfim, um pouco mostrar... Então, mostrar isso é a página do Els, a ABC Radio, né, da Austrália, eles têm centenas de documentários, é extraordinário o trabalho deles. Eu tenho o áudio aqui, mas estou um pouco limitado. E é isso. Obrigado. Uma perguntinha para... Eu quero. Então, gente, lembra que ela até estava escrita para outra, daí depois eu até convido o senhor Eduardo, pode ficar aqui. Claro, pra, né, eu procuro também correr na minha. Pode fazer essa. Então, Eduardo, eu estou achando assim super interessante quando você, não somente a sua pesquisa, mas também essa tua colocação de que a radioarte exclui muito o público e elitiza demais, né? Eu trabalhei com dramaturgia popular comunitária, né, no Ceará. Inclusive é um capítulo do meu livro, Adolescentes na Rádio Comunitária da Escola, Dramaturgia, né, e Participação Cidadã. Então o que a gente percebe, né, que eu afirmo também, né, pelas observações da pesquisa, né, foi de mestrado e o livro saiu há 2 anos, é que enquanto existir um conflito, né, e nós temos vários, né, haverá um drama. Então nós vivemos dramas cotidianos e as novelas fazem muito sucesso por causa disso, né, pelos dramas cotidianos. Na verdade, eu fiz curso de dramaturgia com a Renata Palottini, com o pessoal da USP, lá o César Muniz, que também estava, né, na época do Dragão do Mar com Orlando Senna, né? E eu fui a única que escolhi radiodramaturgia, né? E me mandaram para Campinas para fazer um estágio numa empresa que criava novelas para o rádio, isso nos anos 90 e 98, que ele criou programas radiofônicos em série, talvez até seja interessante para você, chamados Aconteceu Comigo. E era o Sinésio Jorge. Ele tem umas reportagens sobre essa questão. Eu fiz um estágio lá, ele criou simplesmente uma empresa que distribuía a radionovela, era mais ou menos minisséries, porque eram 4, 5 capítulos, para 118 rádios do interior de São Paulo, que a gente nem passa por aqui. Exatamente. Né? E eram histórias muito interessantes que eram radiofonizadas por um primo do Avancini, né?
e entregues a um músico que fazia todas as trilhas e tal, né? Então não vou esquecer desse estágio, porque na verdade deu ideia para que as comunidades onde eu trabalhava lá em Fortaleza na época criassem os seus centros de produção, né? Que a gente fala muito pouco sobre isso. Na verdade, quando você coloca isso, a rádio, novela que começa lá nos anos 30, que é estudada, nunca morreu. Por quê? Porque os dramas, eles são infinitos, né? Por quê? Porque os conflitos também são infinitos. Nós vivemos conflito a todo momento. E é muito simples você imaginar, né? Muito fácil e prático, você imaginar que você pode fazer produções e criar centros de produções a partir, por exemplo, de fatos que você nem imagina no rádio. Direitos do consumidor, cidadão e tal. Nós produzimos um radiodrama chamado, radioteatro chamado Minha Vizinha Está Jogando Lixo no Meu Quintal, sobre o aproveitamento do lixo. Produzimos também um trabalho sobre direitos do consumidor, que era sobre a história da geladeira, o gelo da paixão, a geladeira que veio estragada, qual é o itinerário do consumidor para conseguir recuperar isso. Então, existem formas sociais, quando você menciona, né, o social, de você trabalhar os conflitos cotidianos, o que são os dramas cotidianos, né? E isso eu acho extremamente interessante e é para ser pensado, porque nós estamos vivendo reciclagens no rádio, apesar de todas essas convergências, né? O rádio era coletivo, virou individual, agora está se coletivizando nas redes sociais, né? Que afirmamos aqui. Nós vivemos a cultura da escrita, passamos para a cultura imagética, agora estamos voltando a oralidade, né? Segundo o Glissant, estamos voltando à cultura oral, à oralidade. Então, nós temos sempre esse retorno, é um eterno retorno, né? Para falar de filosofia, é um eterno retorno, né? E eu acho que isso nunca morre, porque o conflito jamais ele vai morrer, né? O conflito vai estar na nossa vida presente de formas diferenciadas, né? E eu acho extremamente interessante. Se você quiser, depois eu te mando essas reportagens sobre radiodramaturgia, porque eu estou retomando um projeto que se chama Rádio em Cena, no Mais Cultura nas Universidades, que eu espero desenvolver se a verba chegar, né? O Rádio em Cena, que é Histórias de Fronteira, que eu estou lá na Tríplice Fronteira, a gente vai trabalhar isso, né? E eu queria muito manter esse contato para atualização, e eu vejo que você trouxe aqui um material que eu desconhecia completamente, né? E é importantíssimo para nós, né, que trabalhamos com esse tema, esse gênero, formato, né? Também, né? É muito importante. E eu queria também saber como é que nós vamos ter acesso a esse áudio, de que forma você poderá nos brindar com esse acesso, porque vai fazer parte das nossas aulas, inclusive mostrando ao pessoal da América Latina, né, como que nós podemos agora atualizar esse conhecimento, essa produção, né? Era isso que eu queria lançar aqui para você, né, o desafio, né? Agora que eu me toquei que eu estava falando de pirataria em público, assim. Não era pirataria, obviamente eu tenho autorização de todos os autores. Sim. Então, Assustador. a gente pode tentar principalmente o Benedict. É o seguinte, a gente pode criar uma Dropbox, tem uma série de maneiras de pensar isso. Você mandar os conteúdos, né? Eu sou de um departamento onde eu acho que a discussão de linguagem é importante. É importante para mim tá pensando nessa potencialidade dentro do meio acadêmico. E o uso social sempre esteve presente, né, para mim, evidentemente, mas não sou eu que tenho que ensinar o uso social. Eu acho que eu tenho que mostrar a potencialidade da ferramenta e essa facilidade de acesso. A gente chega a fazer manuais sobre softwares, pensar, né, eu estou dando uma aula aberta para alunos da saúde pública, da FEFELESH, de diferentes departamentos. Então, assim, a minha ideia é expandir essa discussão sobre linguagem do rádio. Se a gente pensar no rádio como veículo, realmente tem passos muito claros. Mas como linguagem, a potencialidade de uso dessa linguagem não está muito aberta. Eu acredito nisso, eu acredito que o sonoro se valorizou muito com esses novos meios de escuta, com essas novas possibilidades de produção. E eu, assim, tenho essa ideia mesmo. O que você fala é super importante. A gente dá muito pouca atenção, eu acho, ainda, para a produção comunitária e para como o meio acadêmico deveria estar ajudando, né, a pensar novos formatos, novos usos, né, da linguagem, para a gente não ficar numa eterna repetição dos modelos, né, hegemônicos de rádio, né?
Então, eu só posso agradecer realmente a sua intervenção e dizer que a pretensão é essa, assim, é muito, de uma forma obviamente modesta, não acho que o radiodrama vai revolucionar o mundo, mas por que não, né? Há tantos rádios possíveis, né? Quer dizer, o rádio do interior, o rádio comunitário, a recepção de rádio ela é muito complexa, ela é muito variada. A gente estuda, num certo sentido, o rádio das grandes capitais, né? Pelo menos é o rádio que está na nossa cabeça. Né? Até há pouco tempo eu sei de cidades que tinham um auditório com uma apresentação de programas ao vivo aos sábados. Então, quer dizer, o rádio é muito múltiplo, né? A gente não dá conta disso tudo. Eu acho que o projeto da Lintas mostra um pouco isso, né? Como esse projeto que tinha, sei lá, o Rodrigo Faro, o Rosi Campos, vários atores assim, ele é um projeto invisível até hoje, é curioso. Desculpa. Rapidinho, tem tempo? Posso fazer? Muito? 30 segundos. 30 segundos. É que na verdade Mais 30 pra é uma pergunta com toda a honestidade de alguém que aspira muito enormemente um pós-doutorado na vida. Na sua pesquisa você está puxando a linguagem a partir dos alemães, né, da estética dos alemães. Também, né? Médio. Também, médio. Você passou pelo francês também, por de Arme, surrealismo, mas assim, vale a pena? Essa é a pergunta do pós-doutorado. Vale a pena mergulhar nesse mar ou a gente deixa passar e segue a vida? Olha, eu não conheço esse mar tão bem. Agora que estou começando a conhecer isso através também de um orientando de mestrado. Eu acho que a gente sabe muito pouco sobre rádio. Esse é o fato. A gente sabe muito pouco sobre o rádio do mundo. A gente sabe muito pouco sobre a história do rádio, inclusive no Brasil. A gente tem uma visão sobre o rádio que é uma visão que eu acho que ela precisa ser vastamente ampliada. Nesse sentido, tudo vale a pena. Assim. Eu acho que o rádio ele precisa disso. Ele precisa dessa visão mais ampla da academia. Assim. E a ideia de conhecer melhor essas experiências é sensacional. Na verdade, a gente não sabe nada sobre o que acontece no rádio do México. Né? Da América Latina, nosso desconhecimento é extraordinário. Assim. Então, realmente, eu acho que há muito a ser aprendido. Eu tenho uma enorme curiosidade sobre o rádio da Rússia. Imagina que foi o rádio, né, na China, nesse país durante o comunismo. Né, a gente tem uma breve noção do que foi o rádio em Cuba, um projeto absolutamente extraordinário. Né, imagina nesses outros países. Então, eu digo, sim, tudo vale a pena, tanto em termos de linguagens, né, como em termos o que eu chamo desse potencial utópico. Né, dessa energia utópica que a gente poderia voltar a investir no rádio. Essa é uma crença pessoal. Obrigado, gente.